primeiro painel foi assim, um pontapé para cima, para vocês entenderem que subiu a barra, e aí o segundo painel vai ter que se virar. Estão preparados? Porque olha o calibre, e eu quero que a gente sabe que a gente vai deixar escapar, gente. Não é só o calibre. Presta atenção nos modelitos. A primeira que está aqui, eu ia deixar por último, mas já está aqui primeiro, vou ter que seguir os chefes. Grazi Mendes, ela é Head de Diversidade, o pessoal conhece. Head de Diversidade, Equity e Inclusion da ThoughtWorks da América Latina. Ó. Eu vou sair da frente, vai escolhendo, né? Não, fica de pé, para o pessoal vai fotografar o modelo de todos. Espera um pouquinho de pé, aguenta. Presta atenção. Eu vou sair da frente, quando entrar, gente, já entra, quem vier, não me né? Vem, já desfila, vem até aqui em mim e volta para a cadeira, tá bom? E vocês gritam, porque cada um tem um palestrante que merece. Né? Faz barulho. Prepara, que a segunda não é ninguém, nada mais, nada menos do que a indispensável, a irresoluta, a poderosa, a barraqueira, Carol Conká! Olá, gente! Vai, DJ, capricha! Viu? Quanto mais vocês arrasarem, gente, mais ela tem que entregar. Então não deixa barato. Vamos lá, agora quem vem com vocês é a Vetusa Pereira, gerente da Identidade, Equidade e Inclusão da Heineken. Se ela gostar, gente, é Heineken de graça, de boa pra todo mundo depois. E finalmente, com a barra lá em cima, ela vai ter que se virar. O modelito também presta atenção em cada detalhe, tá aí e tudo mais. Tânia Chaves, HR Business Partner, especialista em diversão e inclusão. Olha! Até aqui, não! Parou, até aqui. Ó, essa marcação. Vem e volta. Vai! Gente, o pessoal presta atenção, faz de tudo pra gente. Arrase o painel de vocês, eu não sou ninguém. Vai. Vai, gente. É de vocês. Não atrasa. Boa tarde para todo mundo. É uma honra estar nesse painel com pessoas tão queridas, maravilhosas, e que dispensam mais apresentações depois do que esse mestre de cerimônias já fez com a gente. Eu me chamo Vetusa Pereira. Eu vou fazer minha audiodescrição, já conto um pouquinho mais quem eu sou, depois vou convidar minhas colegas a se apresentarem também. Eu sou gerente de diversidade do Grupo Heineken atualmente. Eu sou mãe da Sofia, de 3 anos, que vai amar essa bonequinha que está no meu colo. Eu sou de Salvador, então vocês vão perceber um sotaque aqui na minha fala. Bora, Bahia! Tem Bahia aí? E eu estou fazendo o papel de mediação nesse painel aqui hoje. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Eu estou usando meus cabelos trançados com um coque bem alto. Gente, eu estou com um delineado cor-de-rosa. Mentira, minha maquiadora está comigo, é fúcsia. Um vestido preto e branco, estou de bota preta e um brinco bem babadeiro, branco e preto também. Vocês se apresentam para a gente chamar a nossa convidada também para esse bate-papo, que vem mais gente aqui para essa roda. Quem é você na fila do pão, Grazi Mendes? Então, para quem me escuta, mas não me vê, eu sou uma mulher negra de pele parda, com cabelo bem curtinho. Meu sobrinho me ensinou que não é mais louro pivete, então é Nevu, para eu ficar mais atualizada. Nevou por estar descolorido. Estou usando óculos de armação dourada, com brincos que eles são diferentes, né, em dourado também. Estou usando um terninho bem discreto, mentira, mas cheio de brilho, com traçados, usando um colar também bem dourado, que falaram que estava balanceado com o brilho, então estou acreditando nisso, espero não ofuscar essa luz aí no olhar de vocês. Estou com um top, alguns podem dizer amarelo fluorescente, outros verde fluorescente, mas é uma cor bem fluorescente, tênis branco também, meus pronomes são ela e dela. E o meu sinal em Libras é um movimento
da mão em direção à orelha, como se fosse um formato de uma franja, mas fazendo ondinhas, assim. Esse pouquinho da minha autodescrição. Eu estou ao lado de mulheres belérrimas. Gente, falando aqui sem microfone, para quem não puder enxergar, saber onde eu estou no centro do palco. Eu sou a Carol Conká, eu tô com tranças ruivas, porque eu acho que esse que era o cabelo certo da princesa da Disney, lá, a sereia. Que eu achei horrível aquele cabelo, que estava lá no filme, enfim. Eu acho que esse que deveria ser o cabelo. Começamos com polêmicas. Não, senão, né, senão não sou eu. Mas a trança nagô, no tom ruivo, minhas unhas são douradas, no formato amendoado. Estou com um macacão, como que eu posso dizer? Ele é de lã, mas ele é texturizado em vermelho, branco e azul marinho. Tenho a pele negra. Eu tenho que falar do sapato. Estou com um sapatinho bico fino vermelho, bem de enjoadinha, com um saltinho 4 centímetros, porque já não posso mais usar salto alto. E estou com uma maquiagem feita por mim mesma, não tenho muitas cores aqui, mas o batom, combinando com o sapato, é vermelho. E estou do lado de uma mulher maravilhosa que vai se apresentar agora também. Boa tarde. Vou falar sem o microfone. Eu sou Tânia Chaves, sou uma mulher negra de cabelos crespos, acima do ombro. Hoje eu joguei eles para um lado, é um penteado que eu costumo fazer em eventos. Hoje eu estou bem mangueirense, estou com um macacão verde. Estou com um macacão verde e um casaco rosa. Me falaram no Instagram que eu estou mais para Natal do que para verde e rosa, mas são os inimigos, tá? Haters. São os haters. E calço um sapatinho preto de verniz. Sou a mãe do Ismael, um garoto de 17 anos, o mais lindo que vocês possam imaginar. Sou de Belo Horizonte, assim como Grazi, mineira. Olha, tem os mineiros também. Aí, ó. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou super ansiosa para fazer um monte de pergunta para vocês. Mas antes disso, tem uma pessoa que quer bater um papo com todo mundo? Vem para cá, Gabriela Augusto. Olha esse luxo. Nossa, esses dias eu peguei um elevador com essa saia e eu comecei a ver umas coisas se mexendo assim nele. E aí eu falei, o que está acontecendo? E era eu que estava brilhando. É muito brilho. É muito brilho, né? É impressionante. Mas eu vim aqui para fazer uma pergunta rápida. Aliás, 2 perguntinhas para vocês. Todo mundo ainda está com as suas fichinhas, né? E eu queria perguntar o seguinte. Quem aqui já veio em outros encontros da Maratona do Orgulho, levanta a plaquinha do lado A. Quem nunca veio e é a primeira vez, levanta do lado B. Caramba, olha isso, tem muito roxinho novo aqui. E olha, eu queria dar um spoiler, tanto para quem está vindo pela primeira vez, quanto também para quem já nos acompanha há um tempo, que esse é só o comecinho de algo muito maior ainda. Nós teremos vários outros eventos ao longo do ano que vem, com vários outros temas relacionados à diversidade e inclusão, e está todo mundo convidado e convidada. Mas, além dessa primeira pergunta, eu disse que ia falar uma outra coisinha, né? A gente está num painel sobre saúde mental, e eu queria dizer que esse ano nós tivemos uma novidade, que é a Lei da Saúde Mental, que foi publicada em março agora. Para quem tem curiosidade em ver com mais calma do que se trata essa lei, é a Lei 14.611, que criou uma certificação para as empresas que possuem programas de suporte psicológico, capacitação de lideranças e combate ao assédio. Além disso, essa lei ela estimula a transparência nas políticas, desenvolvimento de metas e também a prestação de contas periódicas sobre saúde mental. Considerando isso, queria fazer uma pergunta, tá? Qual que vocês acham que é o melhor caminho para incluir a saúde mental na pauta de diversidade e inclusão das organizações? Vai levantar a plaquinha A quem acredita que a gente deve investir em campanhas e treinamentos pontuais, sabe, uma coisinha só para dizer que está respeitando a lei.
Ou vai levantar a plaquinha B, quem acredita que ter saúde mental, a gente deve ter saúde mental como um pilar da estratégia da empresa, com metas e com apoio contínuo, não só para lideranças, mas também para colaboradores em geral. Quem é B aqui e quem é A? Caramba, todo mundo B. A gente entende que diversidade, inclusão e especialmente saúde mental é algo que deve caminhar conosco. Sobre isso, queria até perguntar para você, Grazi. É uma pergunta que a gente vai explorar ao longo do painel, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Você acha, então, que saúde mental deve estar presente o ano todo nas discussões e na estratégia das nossas empresas? Sim, e que bom, né, que a gente compartilha dessa crença. O Brasil é o segundo país do mundo em burnout, o primeiro em ansiedade. Isso mostra o tamanho do nosso desafio. Eu tive, em 2019, fui uma das idealizadoras do programa Cuidado, da ThoughtWorks, exatamente para que a gente pudesse pensar em como os ambientes de trabalho poderiam ser mais saudáveis. E daí a gente colocar isso como parte da estratégia, entendendo que cuidado, e a escolha do nome foi até... O português tem essa belezura, né? Cuidado pode ser uma interjeição, então, cuidado. Num bom mineirês, presta atenção, né? Nos desafios, nas distrações, nos trecos que a gente fica mergulhado o tempo inteiro, nessa sociedade do cansaço. Mas cuidado também vem desse lugar do circuito pulsional do cuidado, que requer 3 dimensões indissociáveis: cuidar de si, cuidar de alguém e aprender a receber cuidado. Então, quando a gente coloca isso dentro da estratégia do negócio e a gente fala mais abertamente sobre as questões que nos atravessam, isso faz com que a gente possa criar um ambiente para fomentar as saúdes. Então, a gente está falando, não... existem 5 tipos de saúde, cada um pode puxar para um lado, mas você tem... Não dá para falar sobre saúde mental, emocional, sem falar da saúde financeira. Então, a gente precisa trabalhar com temáticas de educação financeira dentro das organizações. A gente precisa olhar para essa saúde espiritual, olhar também para essa saúde relacional. Tem mais um monte de saúde aí, eu não vou lembrar todas, mas, na hora que a gente faz isso, você tem a dimensão individual cuidada também, mas você tem o impacto no coletivo. O que é super importante é a estratégia do negócio, e a gente consegue mensurar, por exemplo, o impacto que tem nos negócios a partir desses adoecimentos também. Então, é importante que a gente considere isso todos os dias, como parte do nosso dia a dia, para que a gente finalmente possa construir ambientes mais saudáveis, para que a nossa história não seja como a gente vem contando desses índices aí que a gente começou falando. Bom, esse é um tema que dá pano para manga. Eu vou deixar vocês aqui, sob o comando da Vetusa, que tem perguntas também muito importantes, mas antes de ir, eu queria dizer o seguinte: gente, não é todo dia que a gente vê um painel com mulheres potentes desse jeito, né? Essas mulheres merecem... Se alguém tirar foto aqui desse painel, me marquem lá depois, hein? Quero ver. Nós somos sonhos ousados das nossas ancestrais, que sonharam com um painel em que tivéssemos aqui, né, um painel de mulheres negras numa discussão como essa. Isso é revolucionário, né? Mas, bom, muito obrigada. Produção, quando trouxerem minha boneca, Climão, não sairei sem a boneca. Eu tô doida para fazer um monte de pergunta para vocês, mas eu queria ler uma estatística antes. E depois vou fazer umas perguntas retóricas para vocês. Vocês não precisam levantar a plaquinha dessa vez, mas pensem junto comigo. As estatísticas são: 86% dos trabalhadores já enfrentaram problemas de saúde mental relacionados ao trabalho. 65% relatam estresse, 54% relatam ansiedade e 40% insônia ou alguma dificuldade para dormir. 57% das empresas oferecem suporte à saúde mental, com destaque para conversas, flexibilização, programas específicos e por aí vai. 70% dos colaboradores se sentem mais motivados
quando percebem o interesse da empresa em seu bem-estar. E aí a pergunta retórica para vocês é: vocês se viram nessas estatísticas? Alguma delas bateu em vocês? Eu acho que sim, né? Então, eu vou começar a pergunta do painel com a Carol, para descontrair. Eu pesei agora na estatística, né, Carol? Vou falar de música. Então, é comum que a gente veja as pessoas usando a música como uma ferramenta para expressão emocional. É possível a gente visualizar a música como um instrumento mesmo de cura para a saúde mental? Como que você vê essa conexão de música e arte com saúde mental? Eu costumo dizer que música ela é oração, né? Quanto mais você ouve, você decora a letra, você canta ela, você vibra com aquela música e ela acaba virando um mantra. Eu tenho muito cuidado com o que eu escuto em casa. Aparentemente, as pessoas não fazem ideia do que eu escuto na minha casa. Elas acham que eu escuto muito música agitada, batidão. Não. Eu escuto coisas que realmente traz uma sensação de cura. Então, eu gosto de ouvir um álbum da Lineker, entendeu? É verdade. Tem o meu álbum Urucum, que ele foi feito toda nessa visão de cura, que ele foi feito em 2021, mas foi lançado em 2022. Eu escrevi ele depois daquele momento lá, que a gente cansou já de falar. Mas, E aí foi muito bom. Aquele momento, né? E aí foi bom, porque eu usei a música, sempre usei a minha música como uma forma terapêutica para mim, né? Que era como se fosse uma fuga, né? Na minha adolescência, na minha infância, eu escrevia como uma forma de fugir, também de me afirmar para mim mesma e de me afirmar para o mundo, né? Que eu pensava, daqui a um tempo as pessoas vão ouvir minhas músicas. E eu consigo entender que a música ela faz parte também, ela também é uma ferramenta de cura, ela é uma ferramenta para a saúde mental, desde que essas canções tragam coisas vitaminas, né? Então, assim, a gente tem a liberdade de expressão, cada um canta o que quer. Eu sempre refleti muito sobre as minhas letras, o que eu estou passando e o que eu vou passar para a minha cabeça enquanto eu escuto música. Por isso, eu preservo muito os meus ouvidos e gosto de manter a atmosfera da minha casa com aquela música que preenche. Eu amo ouvir o álbum do Tim Coans, de 1976. Esse álbum é maravilhoso. Eu acho que é um álbum perfeito para você começar o dia. Assim, você já começa com Tim Coans. Eu não costumo ouvir muita música da moda, como falo assim, e eu produzo música da moda, né? Mas lá no fundinho, embora eu sei muito bem quais são os ingredientes para fazer essa música estourar ou viralizar, eu também tenho um mega cuidado com o que eu estou passando naquelas linhas. Então, se você tirar a batida, tirar essa parte estética visual e só ouvir ou só ler a minha letra, você vai ver que é uma coisa bem mais profunda. Eu estou em busca da cura, eu estou em busca de trazer vocês também para o meu universo. E vocês, através do aplauso, do reconhecimento, vocês mostram para mim que eu não estou sozinha nos meus pensamentos. Então, sim, a música ela é uma ferramenta muito importante, porque todo mundo aqui hoje ouviu alguma música em algum lugar. Ela não para, a música ela não para. E o que não para também é a nossa busca incansável de equilíbrio. Então, eu uso a minha música como uma ferramenta, tanto para mim quanto para quem vai ouvir. Coisa linda. A Carol falou de palmas e reconhecimentos, mas vamos tacar streaming também, né? Likes e compartilhamentos. Por favor, marca gente, a Carol aí, quero ver na retrospectiva das... Isso ajuda, já vou até linkar aqui, que o que faz o artista... A gente é meio depressivo, né? Vocês já estão cansados de saber. Artistas são incompreendidos, mas eles têm aquela predisposição para o desânimo, porque é difícil ter reconhecimento, não sei o quê. Quando tem também, ele vem de um jeito que a gente não entende. E eu acho que quando a gente recebe o reconhecimento de vocês, aplauso é muito bom, receber likes é muito bom, mas os plays, junto com a palma, é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. É melhor que elogio, entendeu? Play, porque a gente escreve para ser ouvida, né? Então, não é para deixar aquela música lá. Ultimamente, a gente tem deixado até de produzir clipe. Porque os clipes né? A gente tem que acompanhar a evolução da sociedade. Mas como que eu faço para não ferir a minha saúde mental, porque a cada 6 meses aparece uma coisa nova para a gente, artista, ter que desafiar. E isso deixa a gente um pouco
descrente, sabe? Mas é só um pouco, no meu caso, um pouquinho. Porque eu tenho um público muito lindo, muito fiel, que não me deixa nem um pouco pensar em desistir. Então, eu quero agradecer aqui os meus fãs, admiradores, que colaboram para a minha saúde mental em toda a minha carreira. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Axé. Laroê. Maravilhosa. Tânia, eu vou pular para você. E vou dar um duplo twist carpado na pergunta agora, porque eu vou para o mundo das instituições corporativas mesmo. Como que a gente olha para esse tema de maneira estruturada, procedimentada, processual, dentro das instituições corporativas? É responsabilidade do setor privado falar de saúde mental dos seus colaboradores, funcionários, empregados? Excelente pergunta. Com certeza, né? É responsabilidade das organizações cuidar das pessoas, né? Que é o principal ativo que as empresas têm. As pessoas são aquilo que faz com que essa mola rode, né? E que as coisas aconteçam. Se a gente cria um ambiente que adoece as pessoas, um ambiente que agride diuturnamente as pessoas, primeiro a gente perde, né? O negócio perde. Então, ter pessoas saudáveis nas nossas companhias é bom para o negócio, né? Nós vamos reduzir o absenteísmo e todas as outras questões quando se tem uma pessoa adoecida no ambiente. O que eu vejo é que muitas empresas estão pensando em saúde mental, melhorando o plano de saúde para que ele tenha terapia, oferecendo plataformas de terapia. Mas, poucas vezes, eu vejo empresas com coragem de tomar decisões difíceis. Eu acho que, para a gente cuidar da saúde mental dos colaboradores, a gente tem que ter coragem de resolver questões difíceis, sensíveis também. Se eu tenho uma empresa que tem um gestor que performa muito bem, que entrega muito bem, mas que assedia as pessoas e que faz entregas a qualquer custo, esse gestor não serve. E as companhias têm que ter coragem de tomar a decisão, de mudar, de fazer, ou que aquela pessoa mude, ou então fazer o desligamento, se preciso for. Porque não dá para a gente ter cada vez mais companhias que estão adoecendo as pessoas. E a maioria dos adoecimentos das pessoas, em termos mentais, é por conta da gestão. Então, a gente precisa muito olhar quem estão nas posições de liderança e como que essas pessoas estão lidando com as pessoas. Uma outra boa prática que eu acho ótima é quando você tem uma área que cuida mesmo de pessoas. Mas aí não é para terceirizar e entregar para essa área as questões que são de liderança. Não é para entregar para essa área questões que são da cultura organizacional. Porque o trabalho tem que ser junto, tem que ser paralelo. Então, eu acho que é muito importante ter uma área que cuide da cultura, que acompanhe a evolução dessa cultura, mas, assim, não é no PPT. Não é no PPT. E a gente tem muitas formas de ver se a nossa empresa está adoecendo pessoas, né? Inclusive, a gente olhar os índices de absenteísmo, os índices de afastamento, os índices de doenças relacionadas à saúde mental, fora promover a escuta genuína, né, que muitas vezes a gente não faz. A gente fica sentado nas nossas cadeiras, atrás dos dados, atrás dos números, mas a gente não conversa, a gente não olha no olho das pessoas, a gente não pergunta, a gente pergunta como você está, mas a gente não quer ouvir. Ou, às vezes, a gente nem cria ambiente onde as pessoas que não estão bem tenham coragem de falar, não, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, né? A gente fala muito, né, e eu amo toda a obra da Brené Brown, onde ela fala muito, né, da questão de a gente se vulnerabilizar. Mas, para eu ser vulnerável, eu preciso ter um ambiente que favoreça essa vulnerabilidade. E o que a gente tem visto é empresas se tornando máquinas de moer gente, empresas se tornando lugares onde as pessoas sequer têm coragem de dizer que não estão bem. Alguém aqui já teve coragem, por exemplo, de virar para o chefe e falar, olha, eu não estou bem, não consigo trabalhar hoje, tão somente porque meu cachorro morreu. Ou tão somente porque meu amigo está com problema e eu estou sofrendo muito com a questão dele, eu preciso parar para cuidar do meu filho, que está me dando sinais. Normalmente, a gente só tem coragem de falar apresentando um atestado, né? Porque os ambientes são esses ambientes que exigem apenas essa questão. Mas o ideal para as organizações é que se tenha um espaço de acolhimento e de escuta e de interesse genuíno pelas pessoas, que passa por ter coragem de falar com o seu gestor. Hoje eu não vou trabalhar porque meu cachorro morreu, sem medo de sofrer retaliação. Então, resumindo, né, o que eu queria trazer é isso. A gente precisa criar ambientes que
que favoreçam essa saúde mental dos colaboradores. A gente precisa ter mecanismos para que essas pessoas se cuidem. Então, sim, precisamos ter plataformas de terapia, precisamos ampliar o plano de saúde, incluindo isso, mas vai para muito além a saúde mental. E, mais uma vez, repito que está muito na mão da liderança criar um ambiente saudável em termos mentais para as pessoas. Então, a gente precisa olhar para essa liderança e cuidar dessa liderança também, porque senão a gente só terceiriza, só joga para a liderança, mas as lideranças também precisam ser cuidadas, né? Então, cuidar dessa liderança e preparar essa liderança para, de fato, lidar com pessoas, e pessoas com todas as amplitudes e complexidades que elas têm. Adorei! Eu, como típica pessoa de RH, adorei quando ela falou que isso não é a prática de um setor. Não é tipo, passa lá no RH, lá com um time de pessoas e resolve, né? Essa é uma questão de todas as pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para a Grazi agora. Acho que a Tânia trouxe muito fortemente que é preciso, porque é preciso. Eu queria te perguntar o como. Quais são os elementos fundamentais para a gente garantir segurança psicológica, saúde mental e, de fato, ter práticas assim de cuidado genuíno com as pessoas dentro das organizações, dos ambientes de trabalho? É possível já ter exemplos do como fazer isso? Eu só queria falar uma coisinha antes de responder, que eu estou muito feliz e emocionada de estar aqui, já compartilhei, porque foi através do CIE que eu consegui meu primeiro emprego, né, na década de 90. Então, a importância de estar nessa casa que abre espaço, né? Eu, como uma adolescente lá da periferia de Belo Horizonte, quando eu fui aprender a consertar computadores, e aí já revela, né, a idade toda, aprender a trabalhar com DOS. Olha isso, gente, olha isso. Quem tem muito colágeno, depois é só olhar no YouTube o que isso significa. Então, estou muito feliz, né, e a responsabilidade que essa organização tem na empregabilidade de jovens como a jovem Grazi foi. Então, obrigada por esse espaço. O como é o que todo mundo quer, né? Está todo mundo em busca. Acho que a primeira coisa é que não existe uma receita de bolo. Não tem um modelo criado. Eu posso pegar o programa Cuidado todo que a gente desenhou e entregar na mão de vocês e ele simplesmente não fazer nenhum sentido para a organização. Então, acho que tem um primeiro lugar, que é um lugar de olhar para dentro, né, entendendo o que são estressores dentro do meu ambiente de trabalho. Então, eu trabalho com tecnologia, por exemplo, e com consultoria, né, de tecnologia. Então, tem estressores que estão conectados com essa dinâmica de trabalho. Qual que é o universo de trabalho de vocês? E cada organização tem um conjunto de estressores que está ali. Um outro lugar que Tânia trouxe muito, ela falou da questão da escuta, é entender como nós estamos coletivamente, né? Quais são os principais, por exemplo, o time de RH consegue ter acesso às informações, à sinistralidade do plano de saúde, para poder entender quais são os principais fatores, né? As pessoas da nossa organização estão procurando um plano de saúde para quê? Né? Quais são os principais pontos para a gente poder ajudar e fazer esse endereçamento? Então, tem um olhar de imersão e de diagnóstico que vai trazer para a gente qual que é o contexto, né, onde estamos. Essa é a fotografia. E, a partir dali, a gente vai desenhar coletivamente onde queremos chegar. Então, como organizar? Porque não tem recursos infinitos, porque a gente vai ter que fazer priorização. Tudo que a dinâmica de uma organização requer, a gente precisa colocar e usar todas as alavancas que a gente usa para endereçar qualquer outra questão. Então, quando a gente quer fazer o alcance de novos mercados, lançamento de novos produtos, a gente não trabalha com todas as alavancas endereçando um bom planejamento. Aqui a gente vai usar as alavancas de planejamento também, para ver quais são as nossas prioridades, como que a gente trabalha isso de uma forma muito mais integrada para sair das práticas pontuais e que muitas vezes tem o foco na questão individual. Tânia trouxe. Estamos aqui, 3 sessões de terapia para vocês como parte do plano. Isso é importante também, a gente pensar políticas
processos, benefícios que vão servir de apoio para esse contexto, né? E a gente vai precisar também, você trouxe Brené Brown, trouxe vulnerabilidade, e às vezes a gente confunde vulnerabilidade com eu chegar aqui e chorar na frente de vocês, e que isso estou sendo vulnerável. Isso pode ser uma exposição, e às vezes uma exposição desnecessária, pode ser várias coisas. Mas a vulnerabilidade ela tem uma conexão com a criação de um espaço de segurança psicológica, em que a gente vai conseguir endereçar e melhorar a qualidade das nossas conversas. A gente vai falar abertamente sobre os assuntos que nos incomodam e criar uma forma de não ter represália por conta disso. A gente vai fazer esse exercício junto com as lideranças, com a forma como a gente está liderando, né, com o impacto que a gente tem. Então, você perguntou como, e eu estou aqui dizendo alguns caminhos possíveis que não tem receita. Como é uma questão que ela é multifacetada, ou seja, a organização não é uma bolha fora da sociedade. E a gente vive uma sociedade de policrises, ou seja, eu não sei vocês, mas todo dia a gente acorda e inundou um determinado lugar, guerra no outro ponto, gente jogando outras pessoas de ponte. São várias questões que nos atravessam de forma coletiva e que isso vai afetar dentro da organização também. Então, como que a gente dá uma olhada para essas grandes questões, traz essas conversas, traz esses espaços de acolhimento, né, permite um ambiente de diálogo, mas tem uma cocriação desses caminhos possíveis que precisa fazer sentido para as pessoas que estão ali dentro, né, que precisam tomar decisões a partir da identidade, do contexto, da capacidade de cada organização, porque senão vira espasmo. Sabe aquela coisa que você faz, aí depois deixa de fazer? Então, a gente precisa de continuidade, coerência, e é longo prazo, não é visão encurtada, conectada com objetivos financeiros de curto prazo do próximo quarto. Então, esse exercício dessa visão alongada, de um investimento que ele é contínuo, ele não pode ser para ganhar um prêmio, ele não pode ser para sair numa manchete, ele precisa trabalhar essa ideia da continuidade e numa visão muito mais coletiva, sem desconsiderar os diferentes atravessamentos que as diversas populações que estão como parte do nosso grupo têm. Então, não posso falar de saúde mental e emocional sem discutir as camadas racial, de gênero, as questões das pessoas com deficiência. Então, a gente precisa ter algumas conversas com especificidades também, com essa interseccionalidade, para a gente garantir que um programa ele seja abrangente o suficiente para endereçar toda a comunidade que está inserida dentro daquela organização. Existem bons exemplos que estão por aí. O programa Cuidado é um desses exemplos. A gente tem, por exemplo, empresas como a Mental Clean, que faz esse trabalho de diagnóstico de estressores, que desenha coletivamente. A gente tem consultorias que podem trabalhar e devem. A gente tem aqui, né, consultores que podem trabalhar no desenho dessas iniciativas também. E aí eu vou fechar com uma frase de um mineiro também, Guimarães Rosa, que diz que é junto dos bons que a gente fica melhor. Ou seja, se você nunca fez isso, você não sabe como fazer isso, cola em quem está fazendo, né, pede ajuda com quem entende para fazer isso, porque aí você consegue fazer um programa bacana. Arrasou, palmas! Vocês três me deram um gancho para a última pergunta do nosso painel, que eu estou de olho ali no tempo, e o tempo está acabando. Mas todo mundo trouxe, na sua resposta, uma preocupação muito grande com o coletivo. Carol fala que pensa quando ela escreve uma música. Que conteúdo está entrando na casa dos outros? Tânia fala dessa preocupação do coletivo, né? Não é só a terapia, o cuidado individual que vai resolver. Como que as empresas vão pensar nos mecanismos? E Grazi termina brilhantemente falando de passos, né, do diagnóstico até onde a gente vai chegar, qual é a preocupação no setor privado, nas organizações, para pensar segurança psicológica e saúde mental.
Só que nem sempre é isso que é vendido para a gente, por exemplo, nos comerciais, nos podcasts de autoajuda, né? Quantas vezes a gente viu o autocuidado sendo comercializado como se fosse uma skincare, um creme que você passa e se sente melhor. Está estressado? Faz uma yoga, uma meditação, passa um creme e está tudo certo. E aí, tome aqui o meu curso, tome aqui o meu creme. E a gente foi acreditando nisso ao longo do tempo. E vocês me trazem perspectivas diferentes quando a gente fala no mundo mais do trabalho, das organizações. E eu queria ouvir uma rodada rápida, por último, de todo mundo. Como que vocês associam autocuidado a essa preocupação de saúde mental no coletivo? Não é o creme que a gente vai passar na cara que vai resolver os nossos problemas. De que maneira que a gente enxerga esse link entre os dois temas de autocuidado com saúde mental numa perspectiva de comunidade e coletivo? Parece complexo, mas eu sei que vocês têm aí as respostas certas. Quem quer começar? Quer puxar? Posso? Eu achei essa pergunta bem difícil, tá? Desde que a gente falou sobre ela. Mas o que eu penso é o seguinte: a gente, primeiro, tem que entender cada vez mais que o exterior nos impacta muito. Mas a gente, claro, a gente fortalece o nosso interior para dar conta desse exterior que está aí o tempo inteiro. Sobretudo pessoas que fazem parte de grupos subrepresentados, né? Eu, por exemplo, há pouco tempo vi uma foto minha de criança, que na minha geração foto era um luxo ter foto, né? E eu achei uma foto minha de criança, e eu sempre falei com todo mundo assim, porque eu não tenho problema de autoestima, tá, gente? Vocês viram eu desfilando aqui? Eu não tenho problema. Mas eu sempre falei assim, nossa, eu fui uma criança muito feia. Sempre falei isso, com muita tranquilidade. Fui uma criança feia. Eu melhorei na adolescência. Sempre falei isso. Aí minha mãe achou uma foto esses dias, e eu olhei para aquela foto e falei, caraca, assim, eu não era tão feia. Podia estar mal arrumada, mas feia, não era uma criança feia. E aí, isso me fez ver o tanto que o exterior nos impacta e a gente compra. Né? Por que eu falei por muito tempo, hoje eu tenho 53 anos, não tenho problema nenhum de falar isso, até os 53 anos eu falei que eu fui uma criança feia. Porque o exterior me disse isso o tempo todo. E eu acreditei e introjetei isso. Então, acho que a gente precisa cada vez mais olhar para esse externo e pensar muito mais em rede, muito mais em roda. Acho que, e também se juntar a quem se parece com a gente. Né? O aquilombamento, né? Que é tão saudável para a gente. Então, ter pessoas como a gente nos ajuda nesses momentos, porque elas vivenciam as dores que a gente vive. Claro que aqui eu não estou querendo dizer que agora a gente vai conviver só com gente igual a gente. Definitivamente não é isso. Mas, em alguns momentos, a gente tem que ter esses fóruns também com os nossos, porque isso nos garante aquele... Você sabe o que eu estou vivendo. Né? E, por último, porque você falou que é bem rapidinho, por último, a gente precisa cada vez mais nos alimentar do outro para que a gente fique bem. Eu preciso ver o meu impacto enquanto sociedade, como que eu chego e como que eu impacto essa sociedade. E aí, sim, o que ela devolve para mim. Porque é via de mão dupla. Por mais que eu possa ter uma saúde mental maravilhosa, mas se eu tenho uma mulher que está me obrigando a ter que ceder o meu assento no avião, porque a criança dela não teve educação suficiente. Gente, aqui eu não estou falando, pode ser uma criança neurodivergente. Não estou falando não é sobre isso, mas assim, é a atitude da mãe. De obrigar uma mulher e outra vir e filmar. Enfim, a gente está nessa sociedade, né, que faz esse tipo de coisa. Então, e a gente precisa pensar nessa sociedade, porque essa sociedade vai impactar. Por isso que, quando eu preocupo em como eu estou criando o meu filho, é uma preocupação que eu tenho todos os dias, é porque eu sei o quanto que ele pode impactar a sociedade, e vice-versa. Então, a gente precisa criar um mundo melhor para quem está aqui, e a gente precisa cuidar da gente para que a gente possa dar conta de tanta coisa que a gente vive. Né? Acho que nada mais lindo do que a teoria Ubuntu. E só para fechar, nós, principalmente quem faz parte de grupos subrepresentados, e aqui eu quero fazer um recorte, que é o que me atravessa, que é de mulheres negras, a gente não pode, não deve aceitar a posição de token. Por muito tempo, as empresas pegaram pessoas negras para serem esses tokens, para serem esses símbolos. E isso adoece muito quem topa isso. Por mais que isso possa conferir um ou outro benefício, o que traz de carga de adoecimento é muito maior. Então, se eu pudesse resumir, seria isso. Assim, pensar no outro, pensar no coletivo,
pensar em roda, pensar em rede, cuidar de si, cuidar do outro, e no mundo corporativo, não se colocar em posição de token, porque isso vai certamente te adoecer. Boa, Tânia. Dizer não é autocuidado também. Queria te ouvir, Gabriela. Gente, eu tô de visitante aqui nesse painel. Ainda não recebi minha boneca. Produção, por favor, providenciem. Produção. Maravilha, já vou receber minha boneca, acabei de ouvir ali. E, bom, eu queria traçar só um parênteses aqui sobre esse assunto, que ele é particularmente valioso para que a gente entenda que inclusão não é só sobre o outro. Né? Eu vejo muitas pessoas, quando o assunto é diversidade, falando, eu vou contratar pessoas da diversidade, né? vou olhar para aquele outro lado. E quando a gente está falando aqui dessas ações de saúde mental, a gente percebe, por exemplo, assim, esse é até um número um pouco sensível, né? Gatilho para algumas pessoas, mas a cada 5 pessoas que tiram a própria vida, 4 são homens. E por que isso acontece com essa frequência com homens? Porque homens estão particularmente vulneráveis a alguns estereótipos de gênero também. Né? Existe o estereótipo do homem que não chora, existe o estereótipo do homem que não fala sobre as suas emoções. Né? E falando, amarrando aqui, ligando o Lé com o Cré, a gente percebe que é importante que os homens também falem sobre igualdade de gênero. Esse não é um assunto só importante para as mulheres. Da mesma forma que o racismo, ele também não impacta só as pessoas negras. Né? Quando a gente fala da questão LGBT, pessoas não LGBTs também podem receber um benefício no ambiente onde todo mundo se sinta livre para ser quem é. Inclusão é sobre todo mundo aqui. E a gente só vai transcender esses desafios na medida em que a gente entender isso. Eu vou ser breve por causa do tempo. Nem posso ficar olhando aqui, senão eu fico nervosa, não consigo nem falar. O tempo que está aqui, ó, correndo na minha cara. Gente, essa coisa, a questão do autocuidado, eu amo quando você trouxe isso do autocuidado, não é só um creminho, porque realmente foi vendido isso pra gente, que autocuidado é você ficar ali, tal. Eu cuido muito de mim, principalmente depois de 2021, eu tenho cuidado muito. Meu autocuidado mudou assim, juro. Entre terapia é uma forma de autocuidado, e a terapia, as pessoas acham que é só ir no escritório, falar com um profissional da saúde mental e acabou. Eu descobri que não é bem assim. Você vai ali, ouve o que o profissional tem para te falar. Às vezes, esse profissional não vai falar, ele só quer que você fale, para você se escutar, para você se enxergar. E o que eu faço no meu autocuidado é sai dessa terapia e aplica o que foi percebido ali naquela sessão. E a minha terapeuta falou para mim que é ótimo isso que eu poderia falar, que eu faço para incentivar outras pessoas. Eu tenho um grupo de amigos esclarecidos, que é importante isso também, você saber escolher quem são esses amigos. Mas eu tenho amigos, e a gente faz toda semana a nossa sessão de terapia coletiva. Isso é uma forma de autocuidado. Não existe autocuidado sem você estar no coletivo. Né? A gente até bateu essa figurinha ali atrás antes de entrar no palco. E uma coisa muito legal que funciona para mim, que tem me ajudado muito, quando eu falo com essas pessoas, são 4 amigos ou 5, a gente conversa, a gente bota a nossa fragilidade, sabendo que um não vai julgar o outro, que saindo daquela chamada, ninguém vai cancelar ninguém, e que está todo mundo ali para entender e se encaixar ou não na percepção do outro. O importante é botar para fora, e aí o que eu faço? Eu falo ali alguma coisa que eu estou incomodada, alguma coisa que está me deixando... Coisas que eu não falaria numa entrevista, porque irão me julgar, porque eu sou artista, porque não pode chorar, porque não pode ser... Tem que estar o tempo inteiro forte. Eu tenho que estar o tempo inteiro forte. E as pessoas já sabem que eu sou muito forte. Né? Mas eu tenho o meu lado de vulnerabilidade e eu adoro escancarar ele assim para os meus amigos. Eu me sinto muito humana. E a minha mãe, a minha melhor amiga, e tem uma amiga também de 70 anos, a gente se fala, nós 3, a gente fala que é a chamada das bruxinhas. Porque uma vai incentivando a outra. Eu falo, cara, muito obrigada por esse momento de escuta. É graças a esse carinho, a essa empatia e compaixão que eu não vou lá no Twitter falar besteira. Mas vocês sabem que eu não sou muito de falar besteira no Twitter, né? Eu falo no ao vivo, geralmente.
É verdade. No Twitter ainda tem um tempo de segurar, tem uma equipe que fala não, que sabe o que eu faço também? Eu mando no grupo. Gente, que vontade de twittar isso. Eles falam, não. Eu falo, já tuitei aqui, já Prende foi. o verbo, Carol. Mandei no grupo. E isso é muito legal. Então, hoje, quando vocês saírem daqui, saiam refletindo sobre isso, sobre o tempo que a gente pede para os outros ouvirem a gente, se a gente também para ouvir o outro. Ah, eu não quero ser julgada, mas você julga? Porque eu aprendi isso na dor. Vocês viram. Eu aprendi na dor. Hoje, o que me alivia é que eu não ofendi ninguém, não magoei ninguém, não desmoralizei ninguém. Obrigada. Adoro. Pior que agora eu estou lembrando das coisas. Nossa. Ai, se comporte, Grazi, se comporte, vamos lá. Voltando. Os Yanomamis chamam a gente de povo da mercadoria. Gente que transforma tudo em produto, em transação, em dinheiro. E a gente acabou comprando essa ideia, né? Outra coisa, a gente acabou comprando a ideia de que é possível ser feliz sozinho, né? De que eu me basto e eu me amo, e só essa questão assim. E isso é das causas dos nossos adoecimentos. Nós somos seres sociais. Como mamíferos, se a gente não for tocado quando criança, a gente não sobrevive. Tamanha a nossa dependência emocional das nossas relações, né? Ou da necessidade que a gente tem, né, do outro dentro desses processos. Em outubro do ano passado, eu recebi o diagnóstico mais difícil da minha vida. Eu estou numa jornada de cura de um câncer agressivo, triplo negativo, com estágio 3. E, no momento que eu recebi esse diagnóstico, uma das primeiras ações que eu fiz foi criar minha rede de apoio. E as pessoas receberam uma mensagem e eu falei, olha só, você está recrutada para ser parte da minha rede de apoio durante essa jornada de cura. E se eu te pedir um bolo de chocolate, não negue. Se eu falar para vocês isso, vem cá, me escuta, me acolhe. E outra coisa, eu tenho um atestado médico de que eu não posso passar raiva. Então, né, não me faça raiva durante esse processo, porque os meus leucócitos irão agradecer. E o quão importante foi para mim, tem sido, a cada etapa, poder contar com a minha rede de apoio. Nos momentos em que, enfim, você está lá embaixo, assim, são essas pessoas que vão lá e nos puxam. Na hora que eu não estava querendo fazer uma caminhada, não tinha energia, tinha que tirar a energia do sovaco para poder fazer uma caminhada para melhorar o processo. Tinha alguém ali falando, eu vou caminhar com você. Vamos embora, vamos junto, vamos. E isso cura. E isso é cura. A gente se cura no coletivo. E isso é fundamental, a gente resgatar esse nosso lugar. Eu vou fechar com um outro resgate nesse entendimento do coletivo, porque eu fui uma criança que eu fiquei muito sozinha na minha infância e na adolescência. Filha de empregada doméstica, o pai também trabalhando fora, enquanto, né, eles estão sempre cuidando dos outros, enquanto ninguém está cuidando dos filhos, das pessoas que sustentam esse país. Então, eu, muito cedo, criei uma crença de que eu não podia dar trabalho, que eu não podia incomodar. A vida deles já era muito puxada, então eu precisava me virar sozinha. Então, eu não sei se alguém aqui foi essa criança que autolimpante, né, não dá problema na escola, resolve tudo, resolve o problema dos outros, e a gente vai construindo uma ideia de que a gente é a partir da nossa utilidade. E, quando veio o diagnóstico, minha mãe estava em Recife com meu pai, ela bateu no meu pai assim, falou, olha, se vire aí que eu vou cuidar da minha filha. E eu, não, mãe, não precisa, que já está tudo organizado. Fiz uma planilha, rede de apoio aqui, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo outro. Está tudo certo, está tudo organizado. Ela falou, olha, você fez da sua vida o que você quis até hoje. Eu só estou avisando, não estou pedindo. Eu estou indo para aí cuidar de você. Mãe, na hora que aumenta o tom, chamou de Graziele, só escuta e aceita. Chegou e era aquela coisa, né? Dá um beijinho de manhã, fazia oração,
E aí depois eu ia para a quimioterapia, quando eu voltava, me dava um abraço, me dava uma sopinha. Momentos difíceis, me colocava para deitar com ela na cama. Eu comecei a ir no terapeuta e falando, eu estou sentindo um negocinho diferente, estou sentindo uma coisa diferente, eu já vou acabar, viu? Tempo esgotado. E o meu pai também veio, ele também foi e organizou tudo, ficou por minha conta. E eu não sabia o quanto que eu precisava desse cuidado, desse lugar. E foi um privilégio que a vida me deu, no momento em que normalmente a gente cuida dos pais. Eles, a minha matriz primária de afeto, por decisão intencional, decidiu cuidar de mim nos mínimos detalhes. Minha última sessão de terapia, eu falei, é assim que as pessoas mimadas se sentem? Com esse sentimento de que, eu vou ser amada na inutilidade, eu posso ser amada no momento assim que não estou valendo quase nadinha ali, eu não posso fazer nada por você, resolver nenhum dos seus problemas. Eu estou contando essa história porque eu espero que não seja necessário um câncer para que vocês façam a escolha de pôr reparo na vida. Quem são seus afetos? Como é que você está cuidando de outras pessoas? Como é que você demonstra afeto e cuidado? Como você vai ser a pessoa que, no dia que alguém não está na inutilidade, você vai lá e faça um dengo, faça um cafuné, resolve o problema de alguém. Isso vai nutrir também esse lugar. Então, se hoje eu posso estar aqui belérrima, ainda no meio do tratamento, mas isso é porque é nessa rede de afeto que a gente se cura. Então, eu torço muito para que a gente construa uma sociedade cuidadora, que cuide, que as pessoas cuidem umas das outras, que a gente tenha um sistema público que dê conta também demais, porque a maior parte das pessoas que têm câncer triplo negativo são mulheres negras. Quantas delas podem fazer uma quimioterapia com regularidade? Quantas delas têm acesso a uma rede de afetos e cuidado, quando são elas que estão sempre cuidando dos outros? Quem é que cuida dessas mulheres? Então, acho que essa é uma conversa que ela precisa ser coletiva, para além do skincare, para que a gente possa construir essa sociedade em que a gente se cuide um pouquinho mais. Eu me estendi um pouco, mas eu acho que esse é um recado importante. Betuza, posso dar só um recado de 2 segundos? 2 segundos. Juro por Deus. Pessoal, cuidado com essa trend de por que eu não sou feliz. Não sou feliz. Como é que é? Não sou feliz. Como que eu não posso não ser feliz se em 2024 eu fiz. 2024 eu fiz isso. Gente, isso adoece, porque tem gente que passou por tudo isso e que não foi feliz. Porque a gente está falando de saúde mental. Então, assim, cuidado para não cair nessas trends. Só isso. Obrigada, gente. Sem mais.